Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 1 e 2, vai falar sobre a trama para matar Jesus. Vamos ler. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então nós acabamos de ler aqui os 2 primeiros versículos, falando sobre a trama para matar Jesus. A Páscoa, que representa a libertação do povo da escravidão do Egito, que foi iniciado, inaugurado com a morte dos primogênitos, que foi a libertação do povo, o povo de Israel saindo da escravidão do Egito, que foi a última praga que Deus lançou sobre o Egito. Então estava próximo para poder acontecer, próxima para acontecer a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas estavam se unindo, eu posso dizer, para poder matar Jesus, para pegar Jesus e levar Jesus diante de Pôncio Pilatos, que era o governador romano. Os principais dos sacerdotes eram quem? Caifás e Anás. Caifás, que era o que estava de frente dessa cúpula religiosa, e Anás, que já foi o líder, que já estava aposentado pela história, e estava ali como braço direito do principal sacerdote, que eram puros religiosos, que queriam detonar e prejudicar Jesus. Vamos agora ler do versículo 3 até o 11. Jesus é ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Então Jesus estava onde? Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Em qual lugar? Em Betânia. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, olhou e derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então aqui a gente vê algumas informações bem importantes, vamos aprender com isso. Primeiro a gente vê que essa mulher, ela fez a melhor coisa que ela poderia fazer. Ela agiu com prioridade na sua, eu posso dizer assim, na sua primícia com Deus, na pessoa de Jesus. Ela foi lá, pegou esse vaso de alabastro, esse de unguento, essa essência pura, talvez fabricada na Índia, de muito valor, era muito caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, e também a ponto de tomar toda a orla, todo o corpo de Jesus, ou seja, já apontando para a sepultura de Jesus, para a morte, a ressurreição de Jesus ali, no caso, o sepultamento mesmo de Jesus. E Judas Iscariote, ele estava também já tramando uma forma de entregar Jesus para os principais dos sacerdotes, possivelmente por 30 moedas de prata. Alguns discípulos, ou os próprios discípulos, se escandalizaram porque era um valor muito grande na mente deles, desperdiçado. Na verdade, Jesus ele destaca que essa ação dessa mulher ficaria marcada por toda a história. Então é muito importante que cada um de nós estejamos sempre antenados de oferecer sempre o melhor para Deus, porque Jesus sempre tem o melhor para a nossa vida, ele sempre tem aquilo que é de melhor, não só para mim, mas para todas as pessoas que procuram colocar ele como prioridade. Então essa mulher, ela colocou o que ela tinha em mãos, que era de muito valor,
ela colocou diante de Jesus, ela ofereceu para Jesus, ela ofertou para o Mestre. Do versículo 12 até o 21, vamos falar a respeito da ceia do Senhor. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então aqui tem uma pergunta, os discípulos querem saber qual vai ser o local que vai ser preparado a Páscoa. E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo. Então, aonde foi instituído a Santa Ceia do Senhor? No cenáculo. E a celebração da Páscoa também, né? No cenáculo. O cenáculo ele era como? Ele era totalmente mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Então Jesus foi com os 12 apóstolos, mas Jesus disse: no meio de vocês existe um traidor. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Olha que interessante. Jesus pontuou que um dos apóstolos seria o traidor. Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Ou seja, era um dos mais chegados que iria trair Jesus. Sempre o traidor não é o estrangeiro. O traidor nem sempre vai ser o desconhecido. Às vezes o traidor é aquele que está mais próximo de você. É aquele que conhece você, é aquele que sabe de você. Na verdade, o Filho do Homem vai como... Vou ler de novo. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Então a gente acabou de finalizar aqui no versículo 21 sobre a ceia do Senhor. Eu já fui emendando já o 22, né, 23. Do 22 até o 26 vai falar do ato de partilhar o pão e o cálice. Vamos ver isso aqui. Essa parte eu já li, né? Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, não teria como o homem ser purificado sem o derramamento de sangue. Então, o cálice estava simbolizando o sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. E é importante que tenhamos essa consciência, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, ele fez um ato de partilhar o pão e o cálice. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o cálice simbolizando o seu sangue. Do 27 até o 31, Jesus prediz a traição de Pedro. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Ou seja, Jesus, antes de morrer e antes de ressuscitar, Jesus já estava traçando um plano, já estava dizendo: olha, quando eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês na Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse: como mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Não só Pedro, mas todos disse isso.
que iriam permanecer fiéis, né, diante de Deus. Fiel cada um diante do Senhor. Do versículo 32 até o 42, Jesus Cristo no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então Jesus saiu para orar e começou a ficar angustiado, enquanto Pedro, Tiago e João estavam aguardando. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou os outros, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então Jesus, ele leva com ele Pedro, Tiago e João e pede para que eles estejam, para que eles pudessem ficar em vigília, ficar vigiando, acordados, enquanto Jesus foi orar à parte. Mas por 3 vezes Jesus retornou e eles estavam adormecidos, estavam dormindo, fora da prioridade, fora daquilo que precisava fazer, ficar em vigilância. E Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é de verdade fraca. Do 43 até o 52, Jesus é traído e preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e vara-paus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Olha que interessante, nós acabamos de ler aqui a respeito da traição de Jesus, né? Ou seja, sobre a traição de Jesus, sobre a traição que Jesus ia passar, ia viver. Então, quem traiu Jesus? O Judas Iscariote. Quem foram para prender Jesus junto com os soldados? Foram os principais dos sacerdotes, foram os escribas e também os anciãos. E Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Por que Judas beijou o rosto de Jesus? Porque os discípulos, eles eram parecidos. Eles falavam como Jesus, se vestiam como Jesus e andavam como Jesus. Do versículo 53 até o 65, Jesus perante o Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aguentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Porque muitos testificavam
falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, porque Jesus era inocente. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro. Não foi feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondeis. Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha quantas indagações eles estavam fazendo para o mestre. E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Muito interessante. Eu sou um sacerdote rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? Não, deixa eu ler de novo. Que parece? É uma pergunta. E todos os consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então aqui já mostra um pouquinho da humilhação que Jesus estava passando diante das autoridades religiosas, né, da época. Pedro nega Jesus, versículos 66 até 7:2. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aguentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizeis. E saiu fora o alpendre e o galo cantou. Ou seja, Jesus disse para Pedro que ele iria negar. E Pedro falou que não iria. E Pedro negou Jesus Cristo, né, por 3 vezes. Né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí que diz que o galo cantou. E a criada, vendo a outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, a segunda vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem, de quem falais? E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali chorou. Então, eu vou me corrigir aqui. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali chorou. Então a gente percebe o quanto o homem ele é imperfeito. Por isso que depois, quando Jesus ressuscita, ele vai diante dos apóstolos, ele vai como Jesus ressurreto, já ressuscitado. Ele, como o Deus sempre foi perfeito na pessoa de Jesus, e vendo a imperfeição humana, Jesus ele é tremendo, Jesus ele é poderoso. Pedro aqui, ele simplesmente reforçou a imperfeição do homem. Enquanto Cristo é perfeito, o homem é imperfeito. Eu tenho certeza que cada versículo que nós lemos, nós aprendemos um pouco mais sobre Deus e sobre Jesus. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.